Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Edson Luiz, falando aqui do Fala Londres. Eu prometi que eu iria demorar um pouquinho, né, para voltar a falar de notícias aqui de Londres. Estou focando mais na área de tecnologia da informação e na área de marketing também. Mas agora eu vou continuar com o Fala Londres, porém apenas uma vez por semana. Eu só não determinei ainda se isso vai ser no domingo, se vai ser no sábado, se vai ser no meio da semana mesmo. Mas vamos lá então, né? Falando de Brexit aí, ainda continua em conflito, tá bom? O governo do Reino Unido e da União Europeia, o grupo da União Europeia também, eles não determinaram se vão estender esse período, então não tem como falar se vai demorar muito tempo ou não. Os conflitos hoje giram assim a níveis mais intensos, pelo que eu entendi das notícias, em cima de limites territoriais. Ainda não foi determinado como que vai ficar, foi determinado de forma clara, né? Como que vai ficar esses limites territoriais. Antes era tudo junto, né? Porque era a União Europeia, todo mundo é como se fosse um país, na verdade. Vamos colocar assim. Porém, essa mudança aí, esse separamento, vai ter que delimitar o que vai ser a área de tal. Então, quando eu separar, vai ter que ter a minha área e a área do outro. Só imaginar mais ou menos um casamento. Cada um vai ter o seu cantinho, vamos colocar assim. Outra questão também que ainda está em conflito, já estava desde o começo, na verdade, essa relação aí de acesso aos dados ainda continua um pouco de imparcialidade aí, qual que vai ser o nível de acesso dos dados a dados de ambos os lados. É, o Boris Johnson não falou em estender, ele em momento algum ele falou em estender. O Reino Unido em nenhum momento propôs estender, ao contrário da União Europeia que propôs estender já algumas vezes, mas ainda continua até o momento que irá terminar ao término deste ano, né? Essas negociações e o Brexit vai ser concluído. Falando um pouco aí de lockdown, o pronunciamento seria hoje, porém, pelo que eu li aqui, parece que vai ser passado para domingo. Então, a gente vai demorar um pouquinho mais para saber qual que vai ser a posição do governo. Mas já vazaram algumas coisas. O que vazou? As medidas de distanciamento. Não, gaguejei feio. As medidas de distanciamento vão se manter. Então a gente vai ter que manter esse distanciamento do pessoal aí. Até por questão de segurança também, né? Ainda não há uma vacina para o vírus, ainda não há uma cura para poder falar assim, nossa, estamos livres do coronavírus. Ainda não há isso ainda no mercado, a nível global, no meio da saúde aí. Vai haver um pouco de regalia, tá bom? Foi passado aí mais ou menos por alto. Então essa questão de regalia, eu acho, na verdade, o governo está se adaptando ao cenário. O que acontece? Aqui no Reino Unido, normalmente no verão, o pessoal tende a sair mais, a conhecer novos lugares. Então, se o governo não se adaptar a isso, dar um pouco de regalia, o pessoal vai desrespeitar todas as regras. Porque, na verdade, o que acontece? O período aqui já está um pouco longo. Então, o pessoal já está ficando estressado, já está ficando incomodado de ficar em casa, de ficar preso. Quando chegar o verão, vai ficar mais difícil de controlar. Então, é mais fácil eu dar um pouco de regalia e conseguir ainda manter esse controle e diminuir o número de mortes, né? E do que eu fechar tudo e falar que o povo vai ficar em casa e o povo revoltar e querer sair pra rua. Inclusive já houve manifestações aqui na Ponte de Londres, já teve manifestações, o pessoal se reuniu lá, a polícia teve que entrar no meio ali, não de forma agressiva, foi bem tranquila a manifestação. Essa negociação com a polícia também é para poder o pessoal se dissipar e manter a distância um do outro. Foi bem tranquila também, mas né, isso pode chegar a um nível mais tenso e é o que o governo não quer. Falando um pouco aí do aplicativo, né, o aplicativo que vai ser lançado aí pelo NHSX, esse aplicativo ele terá uma função de avisar outras pessoas que têm o mesmo aplicativo se elas estão próximas de alguém que tem o Covid-19. Vou usar um exemplo aqui hipotético. Eu estou com o meu celular aqui, com o aplicativo, ele vai fazer um acesso via Bluetooth, então ele vai delimitar a minha distância de outra pessoa com o aplicativo e a partir disso, a partir dessa distância aqui, ele vai falar se esse livro, se esse caderno, perdão, vai estar perto desse celular, se as duas pessoas. Se eu estou perto de uma pessoa que não está infectada,
para a gente poder tomar distância. Eu só não sei dizer se duas pessoas infectadas também vão ser avisadas. Ó, esse está infectado e você está infectado. Mantenha a distância. Não, isso aí a gente não sabe dizer ainda. Mas está gerando um pouco de conflito também. O que acontece? Esse aplicativo ele vai ter acesso aos seus contatos. Então é um pouco complicado isso aí. Ele vai delimitar aonde você está, porque ele vai ter que ter um acesso a GPS, né? E além do sistema Bluetooth. Então, além dos seus contatos e um sistema Bluetooth, né, ele vai saber onde você está, ter acesso ao seu telefone. Isso está gerando um conflito muito grande aqui. Eu olhei no site do NHSX, daí eles falam que estão respeitando toda a questão de direito, tá bom? Então, vão seguir todas as normas para poder não invadir a privacidade da pessoa, para que o aplicativo funcione apenas como um meio de proteção. E é o que seria, né? Ele é um meio de proteção. Porém, algumas pessoas estão questionando aí qual que é o nível de acesso e qual que é o nível de privacidade que eu vou passar a ter quando eu tiver esse aplicativo. No mais, seria só isso mesmo, tá bom? O Brexit, eu não falei ainda do Boris Johnson, mas ele tá passando muito bem. Ele fez até um pronunciamento há um tempo atrás aí, falou pouco, né, da situação aí dele, da esposa dele, que tá vivendo um ótimo período aí, do filho, eu não sei. Um outro detalhe também que eu quero falar aqui é dos Estados Unidos e relacionado ao Brasil, tá bom? Estados Unidos e Brasil, o que acontece hoje? Esse ano é ano de eleição no Brasil e, por vezes, também nos Estados Unidos. Se eu não me engano, é esse ano mesmo. E o que acontece? O que está dando a entender, não estou falando que é, entendeu? O que está dando a entender que tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, essa situação do coronavírus, ela veio como colapso, assim como para todo mundo, mas esse colapso está sendo usado como estratégia política, entendeu? Bolsonaro segue um discurso no qual ele defende que a população deve sair para a rua, e sendo totalmente contrário às normas de saúde, assim como Trump. Ambos estão seguindo essa normativa aí que a gente tem que sair para a rua, a gente tem que trabalhar, a economia tem que voltar. A gente entende que a economia tem que voltar, a população entende que a economia tem que voltar, mas há uma questão de segurança. Então, talvez, né? Será que a gente não pode priorizar vidas para depois a gente pensar na economia? É algo a se pensar. Hoje a gente vê o caso do Reino Unido aqui com 30 mil mortes, mais de 30 mil mortes, né? E ainda o pessoal tá preocupado como que vai ficar. Então é um número de perda muito grande. É muito triste você enterrar uma pessoa que você, em momento algum, pensou que ela morreria tão jovem, como aconteceu com pessoas aí de 20 e poucos anos, de 30 e poucos anos. É algo triste. Pessoal, no mais seria só isso mesmo, tá bom? Usem máscaras. Aqui a máscara eu não estou usando porque eu estou em casa, tá bom? Então não tem muita a necessidade de usar dentro de casa. Mas se for sair pra rua, usar máscara porque é bom para você se proteger, é bom para você proteger outras pessoas também e evitar que alguém possa ser contaminado e virar óbito, ou que você se contamine e passe isso para alguma pessoa querida sua. O Fala Londres vai ficar assim, toda vez uma notícia por semana. Peço que vocês me sigam no canal. Vai ter mais conteúdo ligado à tecnologia da informação, a nômade digital, a ser nômade digital, marketing também. Vou responder algumas perguntas aqui também sobre o pessoal que está trabalhando em empresas e tem algumas dificuldades. Eu estou pensando futuramente, daqui uns 2 meses mais ou menos, ou antes, fazer uma playlist falando sobre bolsas de estudo, ou anexar isso ao Fala Londres. Eu pego um pedacinho e falo sobre essas bolsas. Assim como eu passei a anexar agora, falar um pouco de Brasil e um pouco de Estados Unidos, mas na verdade só para comparar. Mas do Brasil eu sempre vou estar falando do Brasil, tá bom? Agora eu vou passar falando notícias também do Fala Londres e um resuminho do que está acontecendo no Brasil. Inclusive o pessoal tá com medo lá de dar um golpe de Estado lá e, como se diz, militares entrarem no poder. Apesar que eu acho que o Bolsonaro ainda não tem um apoio tão forte para conseguir dar um golpe de Estado. Eu acredito que não. Não estou falando que ele queira fazer isso, nem que os militares querem fazer isso, mas há rumores, né? Há rumores, há medo, há um temor na população que isso aconteça.
Até mais, pessoal. Muito obrigado. A gente fica aí pro próximo vídeo. Tchau, tchau.